Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos iniciar mais uma videoaula hoje. Eu sou o professor Robeilton Gomes, professor de Metodologia do Estudo do Centro Educacional de Tempo Integral Sérgio Pessoa. E trataremos nessa videoaula de hoje sobre leituras. Essa é uma aula especial para minhas turmas de Fundamental 2, minhas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Eles já leram o material dessa aula, então eu vou comentar aqui o capítulo da apostila deles sobre essa aula de hoje, essa videoaula. Mas como essa aula será também disponibilizada nas redes, e eu tenho recebido muitos bons retornos dos meus colegas professores que têm assistido os vídeos também, eu gostaria também de partilhar com vocês duas leituras que eu faço e que me orientam nas aulas, né, particularmente nesse tema sobre leitura. Aqui, O Ato de Ler, Fundamentos Psicológicos para uma Nova Pedagogia da Leitura, do professor Ezequiel Teodoro da Silva, professor de Educação do Departamento de Educação da Unicamp, uma das grandes referências sobre aprendizagem, sobre os fundamentos da leitura. É um livro excelente para quem quer entender melhor os fundamentos psicológicos da leitura. Ensinando os alunos a se ensinarem, do Guy Klestow. Esse livro, inclusive, eu estou concluindo a leitura dele. É um livro excelente sobre as teorias de aprendizagem, não só sobre leitura, sobre as teorias de aprendizagem e, sobretudo, o método do poder de aprendizagem. Como ensinar o seu aluno a desenvolver bons hábitos de estudo, bons hábitos de aprendizagem, e ele mesmo se educar para aprender melhor. Então são duas leituras que eu considero fundamentais e que pode nos dar muitas reflexões, propiciam muitas reflexões sobre as teorias de aprendizagem e sobre os fundamentos da leitura, do ato de aprender através da leitura, que é, sem sombra de dúvida, o principal instrumento de aprendizagem. E a gente precisa ter em mãos essas reflexões para ajudar nossos alunos a aprenderem melhor, né? Então fica aí as duas sugestões. E para essa videoaula eu estou tomando por base aqui a proposta pedagógica e curricular de metodologia do estudo do 1º ao 9º ano, que é o material específico da SEDUC Amazonas para essa disciplina, metodologia do estudo. Aliás, um colega me perguntou na outra videoaula, nos comentários, ele perguntou que disciplina é essa, né, que eu trabalho lá no SET. Metodologia do estudo é uma disciplina específica para as escolas de tempo integral da SEDUC Amazonas. Então, lá a gente trabalha os fundamentos da aprendizagem, hábitos de estudos, com as turmas do ensino fundamental. Com as turmas do ensino médio, nós discutimos as questões técnicas e científicas, né? A metodologia científica, como pensar o conhecimento científico, como aplicá-lo em trabalhos, né? Como montar, por exemplo, um projeto de pesquisa. Então aí fica o esclarecimento para o Marcos Alvarenga, o colega que me fez essa pergunta, né? Metodologia do estudo é uma disciplina específica oferecida nos colégios de tempo integral da SEDUC Amazonas. Além da apostila que os alunos têm em mãos, né, a proposta pedagógica e curricular de metodologia do estudo, eu também estou tomando aqui por base o Aprender a Estudar, do Henrique Matos e Marcos Aurélio Patrício Ribeiro, Como Estudar e Aprender, Guia para Pais, Educadores e Estudantes. Veja que excelente sugestão nesse momento em que nós estamos com as aulas presenciais na escola interrompida por conta da pandemia, né? Um guia voltado para pais, alunos e professores, né? Todos nós nesse momento envolvidos nesse processo de aprendizagem. Para todos nós está sendo também um momento oportuno de aprender cada vez mais na nossa casa, né? Nas salas ou nos quartos, enfim, onde vocês estiverem desenvolvendo suas
atividades, mas é um momento propício para todos nós aprendermos, inclusive para você pai, para você mãe responsável que tem aí em mãos materiais que os professores estão enviando e estão auxiliando seus filhos nesse processo de aprendizagem. Pois bem, a nossa videoaula, além de tratar das questões de leitura especificamente, eu gostaria de comentar aqui brevemente, aí voltando para as nossas aulas presenciais lá na escola, eu comentei com os meus alunos algumas técnicas e algumas questões que precisam ser consideradas quando você vai estudar, né? Por exemplo, é fundamental que você crie um plano de estudo semanal, né? Isso necessitaria de uma outra videoaula de como fazer um plano de aula semanal. Eu fiz com os alunos, né, com os alunos do Fundamental lá na escola, ensinei todos eles a montar o seu plano de aula, todos eles fizeram e espero que estejam cumprindo nessa quarentena seu plano de aula. E aí você precisa levar em consideração pelo menos 4 questões fundamentais num plano de aula, né? Quando vou estudar, o que vou estudar, onde vou estudar e quanto tempo vou estudar. Essas 4 perguntas, elas precisam estar respondidas no seu plano de aula, né? Quando vou estudar, o que vou estudar, onde vou estudar e quanto tempo vou estudar. Porque dependendo de como você responde essas perguntas, incide diretamente, influencia diretamente no seu ganho, na sua aprendizagem, né? Você não pode estudar além do tempo, né? Porque o seu cérebro vai se desgastar, você vai se cansar e não vai aprender com êxito. Você não pode estudar matérias acumuladas, matérias que você tem muita dificuldade, uma na sequência da outra. Por exemplo, se você tem muita dificuldade em língua portuguesa e muita dificuldade em matemática, você intercala no seu estudo disciplinas que você tem mais dificuldade com aquelas que você tem mais habilidades. O lugar onde você estuda, né? O ambiente, a luminosidade, a temperatura ali agradável, isso tudo ajuda com que você se concentre mais, que você possa ter um êxito melhor nos seus estudos. E também quando você vai estudar, né? O momento que você vai estudar, agora que você está estudando em casa, é fundamental, por exemplo, que as pessoas respeitem esse seu horário de estudos, né? Seja um momento em que possa ter mais silêncio, né? Que não tenha tanto movimento na casa, que não tenham tantas interrupções, que você se volte completamente para aquela atividade. Então são questões paralelas àquilo que especificamente você está estudando, mas que influencia diretamente nos resultados a serem obtidos. Agora falando também um pouco de dicas que eu costumo dar para os alunos na sala de aula, né? Aqui é o Ribeiro, né, que fala para a gente algumas dicas. O Marco Aurélio Ribeiro, no manual dele Como Estudar e Aprender, ele dá diversas dicas. Eu selecionei aqui algumas apenas para passar muito rapidamente para vocês antes da gente falar de leitura, né? Como, por exemplo, criar o mapa, o plano de estudos que eu disse lá no começo, né? Criar um plano de estudos para que você crie uma rotina de estudos é fundamental para você ter ali clareza de quanto tempo você vai estudar cada disciplina, inclusive para você ter tempo disponível para outras atividades, né? Para suas relações sociais, para os seus passeios, para suas brincadeiras, no caso das crianças do Fundamental 2, né? É importante que você tenha tempo também para brincar, para se divertir, porque isso também é importante para a qualidade dos seus estudos, né? Que você não fique cansado mentalmente, para que você tenha um melhor rendimento na hora de estudar. Então, colocar no plano de estudo o tempo necessário para cada atividade, fazer tarefa de casa, organizar o material, ver qual disciplina você terá aula no dia seguinte, enfim, se organizar, se programar.
procurar estudar as matérias que o professor passou na última aula e aquelas que principalmente você tem um pouco mais de dificuldade, sempre estudar assim que a aula for ministrada, não deixar passar muito tempo depois da aula, porque você pode, além da dificuldade já natural da disciplina, você pode esquecer aquele pouco que você aprendeu. Então, uma disciplina que você tem dificuldade, ciências, por exemplo, ou geografia, você teve a aula, fez suas anotações, tirou suas dúvidas com o professor, você depois estuda essa disciplina de novo, que aí você reforça aquilo que você aprendeu ou você encontra novas dúvidas e leva na próxima aula. Nunca deixe passar muito tempo depois da aula em uma disciplina que você tem dificuldades. Quando você está estudando em casa, terceira dica, faça intervalos de 10, de 15 minutos entre uma lição e outra, entre uma leitura e outra, para que seu cérebro também possa descansar, você possa não saturar seu cérebro com tantas informações. Por exemplo, na escola, lá no SET, Sérgio Pessoa, tem uma coisa bastante interessante. Lá, quando termina o tempo, não são os professores que mudam de sala, são os alunos que mudam de sala. A princípio, para mim, inclusive, isso soou bastante diferente, isso era muito intrigante para mim. Depois eu entendi a lógica. Quando termina o tempo, os alunos já estão se organizando para uma próxima aula. E o simples ato deles levantarem da cadeira para trocar de sala já desperta neles um outro momento, dá um start para que eles se desloquem da sala para uma outra sala, entre num outro ambiente, de certo modo afaste, se distancie da aula que eles tiveram antes e já crie uma outra expectativa. Quer dizer, como é uma escola de tempo integral, se eles ficassem muito tempo sentados, a manhã inteira, depois o almoço e a tarde inteira sentados, só esperando os professores chegarem, certamente isso seria muito mais desgastante, isso seria muito mais propício ao relaxamento e aquela soneca que a gente sabe que alguns alunos costumam ter durante as aulas. Então, levantar de tempo em tempo para ir para uma outra sala faz com que o cérebro deles se desconecte daquela primeira aula e eles possam criar um espaço de aprendizagem num outro lugar, num outro momento, numa outra aula. Quer dizer, levanta, o sangue circula, caminha. É interessante esse intervalo entre uma aula e outra, entre uma leitura e outra, para que a gente desperte também. Só terminar de estudar, né, quando você esgotar aquilo que você estabeleceu como meta para aquele momento de aula. Mesmo que você ache que já está entendendo, mesmo que você considere que já deu conta de tudo que você estudou, estude o tempo que você determinou. Isso vai evitar a dispersão, a falta de concentração, isso vai fazer com que você retenha mais informações. Então, se você dedicou 1 hora de leitura, leia aquela 1 hora. Não relaxe, não perca concentração. Vá criando esse hábito, essa rotina de você estudar dentro do prazo que você determinou. E por fim, procurar estudar alternadamente as disciplinas que você tem mais e menos dificuldades, né? Se você tem dificuldades, por exemplo, em física e matemática, você estuda matemática, uma outra disciplina que você tem mais facilidade, depois estuda física. No caso das turmas de fundamental, se você tem mais dificuldades com a língua portuguesa ou com geografia, você estuda essa disciplina, estuda ensino religioso, por exemplo, e depois a disciplina que você também tem mais dificuldade, sempre intercalando disciplinas mais complexas dentro da sua especificidade de aprendizagem com uma disciplina que você tem mais habilidade ou aquela que você acha mais prazerosa de estudar. Isso faz com que seu cérebro também alterne níveis de compreensão e retenha mais as informações. Pois bem, são algumas
dicas, fatores internos e externos que influenciam diretamente no seu resultado de aprendizagem. Porque estudar não é simplesmente um ato mecânico, exige uma preparação, exige dedicação, exige aprendizagem. Os meus alunos já estão acostumados com a ideia, que eu sempre repito para eles, que metodologia é uma disciplina que visa ensinar a aprender. Ou seja, no caso deles, aprender a aprender. Né? Aprender exige também uma aprendizagem. Você precisa aprender a aprender. Para isso, existe preparação, existe técnicas. Aqui eu vou falar agora das técnicas de como organizar a leitura, para que você tenha uma leitura mais produtiva. E, claro, agora eu vou enfatizar um pouco mais as questões com as minhas turmas de Fundamental 2, né? O material que eles já estudaram na proposta pedagógica de metodologia do estudo, mas eu espero que sirva também para suas leituras, para outros níveis de leitura. Eu já tive experiência de dar aula em curso de ensino superior e não é raro encontrar ali também pessoas que têm dificuldades na leitura. É um outro grau, é um outro nível de leitura, mas quando a pessoa apresenta um grau de dificuldade muito alto na compreensão dos textos, pode ser indício de uma formação frágil, não é? Então, eu espero que essas dicas também sirva para você, independente de se você ainda está no ensino fundamental, médio ou mesmo no ensino superior, que ela possa ter alguma relevância para você. A primeira questão que você precisa levar em consideração na hora de fazer uma leitura é o reconhecimento geral do texto. Né? Se você está com um livro em mãos, né, você tem aí alguns procedimentos. Vou tomar aqui o próprio livro do Guy Cleston como exemplo. A primeira coisa é observar o título do livro. Isso serve até para quem vai comprar um livro, né, e não tem muito parâmetro para escolher um livro. Você observa a capa do livro, o título da obra, o nome do autor, e aí você folheia o livro e vem aqui na orelha do livro. Você tem aqui informações sobre a obra, nessa primeira orelha, e atrás, na outra, você tem informações sobre o autor. É importante que você leia as informações da orelha para você ter ali uma primeira impressão sobre a obra, para saber se ela lhe interessa, caso você vá comprar. No caso de você estar estudando esse livro ou interessado em ler esse livro, você tem informações prévias sobre ele. E sobre o autor, é importante saber se o autor é alguém que estuda profundamente aquele tema. Não é? Depois você vai e olha o prefácio. O prefácio do livro, o sumário do livro, que vai lhe dar algumas indicações do que será trabalhado nessa obra de maneira mais resumida. Não pule a introdução, tem muita gente que passa adiante, não lê a introdução. É importante ler a introdução do livro. Se for uma obra, como é o caso aqui, publicada em língua estrangeira, leia as informações sobre a tradução da obra, leia o prefácio da obra, da primeira edição da obra, e leia o prefácio também da tradução em língua portuguesa. Estou falando aqui de um livro acadêmico, não é? Pode ser que o seu livro seja um livro de literatura, por exemplo. Tenho aqui Cinzas do Norte, do grande escritor amazonense Milton Atum. Livros de literatura nem sempre têm todas essas informações. Tem as informações sobre a obra, tem as informações sobre o autor na orelha de trás, da parte de trás do livro. Mas livros de literatura, seja ele de literatura
infanto-juvenil ou não, nem sempre eles têm prefácios, apresentações, introduções e mesmo sumário. Você já abre, como é uma leitura de distração, você já vai direto para a leitura do texto, não é? Mas livros didáticos, livros acadêmicos, revistas geralmente têm um prefácio, tem uma apresentação, uma introdução e informações sobre a autoria. É importante que você tenha nesse primeiro momento um reconhecimento geral do texto antes de ir para a leitura das partes específicas, seja do livro, seja da apostila, do livro didático, seja daquilo que você tem em mãos. No caso do livro didático, das aulas, você pode fazer esse mesmo percurso lendo o título principal do capítulo, lendo os tópicos do capítulo, as partes destacadas, os boxes, os mapas, os gráficos. Você tem uma série de informações no livro didático ou na apostila utilizada na escola. Uma segunda observação, uma segunda técnica para que você tenha uma boa leitura, uma leitura proveitosa, é detectar as ideias gerais do texto. Não é? E você faz isso num primeiro momento, e aí sim, indo para a parte que você precisa estudar, fazendo uma leitura dinâmica, uma leitura mais centrando nas partes principais do texto, observando as ideias centrais do texto, você vai detectando aquilo que seria o objetivo, por exemplo, daquele capítulo, os temas centrais destacados ali. Numa segunda leitura mais profunda, mais lenta, mais cautelosa, você vai fazendo suas anotações. Lembrando, se o livro não é seu, você não faz nenhuma marcação. É o caso dos livros didáticos na escola. Você não faz nenhuma marcação direta no livro, não grifa. Você faz as suas anotações à parte no seu caderno. Num terceiro momento, você faz o armazenamento dos dados. Numa ficha, ou no seu caderno, ou no computador, você vai, por exemplo, se você tem que apresentar um trabalho na sala de aula, vai ser fundamental que você anote aquilo que você escreveu, para que na hora da apresentação, ou se o professor lhe fizer alguma pergunta, você tenha ali já em mãos um resumo prévio daquilo que você estudou no capítulo. E esse resumo lhe ajuda na compreensão daquilo que você estudou. Não é? No ato da leitura e de transcrição das partes principais daquilo que você leu, automaticamente você vai desenvolvendo um nível de compreensão maior daquilo que está sendo estudado. Então você vai arquivar na sua ficha, no caso de um fichamento, ou no caderno, para os casos de anotação para a aula, você vai arquivar as ideias centrais. Você leu, mapeou as ideias centrais, você vai organizar essas ideias no seu caderno. Você pode fazer isso de 3 formas. A primeira é usando citações literais daquilo que você leu, e aí sempre utilizando aspas, de preferência indicando as páginas no final, na página onde você retirou. Por exemplo, só para ser mais claro, você pode pegar um tópico, leu, depois que você identificou a ideia central do parágrafo, você observa página 94. Então você anota aquela ideia central, pode ser reproduzindo o trecho, mas você sempre coloca a página de onde retirou para depois não perder essa informação. A primeira forma de armazenar as informações são citações literais. Ou, com um pouco mais de habilidade, você pode ler e fazer o resumo da ideia usando suas próprias palavras. Nesse caso, não precisa colocar aspas, mas coloca a página de onde também retirou, para não perder aquela informação. Ou você pode ainda
num terceiro momento ou numa terceira forma, fazer anotações por tópicos, apenas usando os conceitos gerais, as ideias centrais que aquele parágrafo, aquele capítulo do livro didático, por exemplo, traz em termos de informação para você. Então você faz um esquema conceitual, um mapa conceitual que seja, ou um esquema da exposição das ideias do autor usando os conceitos centrais. Ok? Esse é o terceiro passo para que você tenha uma leitura proveitosa. Vou recapitular aqui. O primeiro é o reconhecimento geral do texto. Depois, o segundo, detectar as ideias centrais do autor. E no terceiro, armazenar esses dados. Num quarto momento, um quarto e último, você vai organizar o material que você pesquisou. Aí você vai fazer uma leitura só das suas fichas, das suas anotações, e nesse momento você perceberá que você já adquiriu uma compreensão muito melhor, muito mais apurada daquilo que você estudou. A ponto de que você apenas ao consultar as suas anotações já tem clareza daquilo que o autor que você leu está trabalhando. Nesse momento é quase que indispensável você falar olhando para o livro ou para suas anotações. Automaticamente, quando você começa a falar sobre aquele tema, você já tem informações suficientes para que você expresse bem suas ideias, para que você consiga se comunicar bem e as pessoas que estão ouvindo percebam que você tem domínio daquilo que você está falando. Até aí, tranquilo? Está conseguindo acompanhar? O último passo é a organização do material pesquisado. Não é? Você vai organizar suas fichas, organizar elas por ideias, e aí você pode fazer da sua própria maneira, mas desde que tenha uma lógica e que tenha uma coerência com aquilo que o autor que você estudou definiu. Para ir encaminhando para o final, eu gostaria de comentar aqui brevemente algumas formas de leitura. A gente tem uma leitura que pode ser silenciosa, aquela que você faz sozinho em casa, ou que você faz sozinho na sala de aula, desde que o professor solicite que você faça essa leitura. Né? É uma leitura mais cautelosa. Você tem uma leitura oral, que pode ser também em sala de aula, ou em casa, ou em grupo, ou individual. Você ler em voz alta, isso tem diferenças, porque ao ler em voz alta você escuta e você pode reter muito mais informações, ou quando alguém lê em voz alta e você acompanha a leitura do texto, visualmente você também tem um ganho muito maior. Você pode fazer uma leitura especializada, não é? Geralmente são feitas esse tipo de leitura em cursos de graduação, quando você está se dedicando a uma leitura específica para uma disciplina, para um trabalho específico. Você pode ler mais de um autor, 2 autores, 3 autores que falam sobre aquele mesmo tema, né? Para comparar leituras. Meu celular está acusando aqui que a bateria está terminando, por isso eu estou tocando na tela. Uma leitura especializada é isso, né? Você vai se aprofundar num tema, você vai ler mais autores que tratam daquele tema. Uma leitura que é feita na escola, por exemplo, uma leitura de estudo. A leitura que as turmas fizeram da apostila, né? A leitura que o professor pede que você faça do seu livro didático para uma aula, ou para você aprender melhor o conteúdo que está sendo ensinado. Essa é uma leitura de estudo, né? Uma leitura de distração, que pode ser uma leitura de um texto literário, que pode ser uma leitura de um jornal, um texto de uma leitura que você gosta mais, uma leitura mais prazerosa, e uma leitura dinâmica, que foi aquela que eu falei logo no início, que é quando você já tem uma certa habilidade de leitura, você pega um livro e vai lendo, e já vai ali delineando, já vai observando, já praticamente nas primeiras
observações do que trata aquele texto, do que aquele autor e como que aquele autor trabalha o tema que você está lendo, né? Essa leitura geralmente é a leitura de alguém que já tem um pouco mais de habilidade ou de conhecimento sobre aquele tema, né? Então, o tipo de leitura, a finalidade da leitura, a modalidade da leitura vai estar de acordo com os seus objetivos de aprendizagem. Mas uma coisa é certa, nós temos ali um perfil de um bom leitor. Um bom leitor, e aqui eu me valho do Henrique Matos, Aprenda a Estudar, Orientação Metodológica para o Estudo. Nesse livro ele diz o seguinte: um bom leitor possui e desenvolve hábitos de leitura, lendo com objetivos determinados, buscando unidades de pensamento para melhor compreensão, e com isso consegue adotar vários padrões de velocidade conforme a dificuldade do assunto. Perceba, isso é um perfil geral de um bom leitor. Não se preocupe se você lê muito rápido ou muito lento. Se o seu colega lê muito rápido e você lê muito lento, pode ter a ver com as suas especificidades de aprendizagem. Tem a ver com o seu tempo de leitura, com a sua maturidade para aquela leitura, com a densidade, com a dificuldade que aquela leitura apresenta para você. Então não se preocupe em ler rápido ou ler devagar. Isso não significa uma leitura de qualidade. Você pode adotar padrões de velocidade de leitura, de profundidade de leitura, dependendo da modalidade, da finalidade, do objetivo da leitura que você está fazendo. O importante é treinar. O importante é que você possa seguir essas dicas que eu deixei aqui para você, que você tenha um ganho de aprendizagem na leitura. Para finalizar, eu concordo com aqueles autores que dizem que tudo que você precisa aprender é ler, porque o restante tudo está escrito. Se você aprender a ler bem, você pode aprender o que você quiser, porque está colocado nos livros. Quem não aprende a ler bem não consegue assistir um bom filme, não consegue olhar um quadro, não consegue se direcionar nas coisas mais cotidianas da vida. Então, por isso eu iniciei esse vídeo dizendo que a leitura é fundamental, indispensável e talvez o mais importante dos fundamentos da aprendizagem, seja a leitura. Então, pratique a leitura no seu ritmo, no seu tempo, mas exercite esse hábito da leitura e com o tempo você perceberá que terá um ganho de aprendizagem e um ganho na sua formação muito melhor e muito maior. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. As turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano, especificamente lá do 7 Sérgio Pessoa, a você, colega, professor, que tem ali alguns dos seus alunos que têm dificuldade de leitura também. Espero que essas dicas sirvam para você também trabalhar com eles. E é isso. Até uma próxima aula, até uma próxima oportunidade.